Bom pessoal, aqui professor Marciano, mais uma vez com vocês e dando as explicaçõezinhas de alguns descritores que nós vamos cobrar na avaliação diagnóstica que vai acontecer agora nas próximas semanas, essa semana e a outra, provavelmente, que a gente vai fazer na Júlia Alenquer, tá bom? Então, vou aqui dar uma dica de alguns descritores que vão cair nessa prova, que já caíram na avaliação primeira e que vocês já resolveram comigo, tá bom sim? Então eu vou aqui falar para vocês alguns deles e uns 17 mais ou menos descritores que estão nessa avaliação e uma questãozinha de cada, para a gente ganhar, não perder tanto tempo, tá bom? Então, o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica é o nosso SPAES, né? E o primeiro descritor que eu estou usando aí são os descritores, é o descritor D11, que é ordenar ou identificar a localização de números racionais na reta numérica. Questãozinha que cai muito nessas avaliações é sobre reta numérica, que é uma reta que está marcada, os números lá, né? E ordenados a partir do zero, que é a origem dessa reta, tá bom? Então tá aí ela, mais ou menos um exemplo, né? Cada tracinho desse representa uma unidade. E para a direita foi enumerada como os pontos positivos, para a esquerda como os valores negativos, tá bom? Direita e a esquerda de zero. Tenho marcados aí dois pontos A e B. Se você olhar como exemplo, o ponto A tem um valor x igual a 2, ele está marcado em cima do número 2. E o ponto B tem o valor x igual a menos 2, não é assim? Então se você pegar essa reta e colocar qualquer número decimal, qualquer número racional, fração, entre dois quaisquer números desses, você vai encontrar ele entre dois números inteiros sempre. Qualquer fração está entre dois números inteiros desses. É só localizar corretamente, tá bom? Então, um exemplo, 2. Ó. A fração 3 sobre 2 equivale ao número decimal 1,5. Então, você divide a fração 3 dividido por 2, dá 1,5. Logo, você identifica que esse número está marcado entre 1 e 2, né? Então, está marcado aí o número 1,5 entre 1 e o 2. Logo, você já sabe onde é que se encontra a fração 3 sobre 2, tá bom? Então, vamos para frente. Descritor 16. Segundo descritor que a gente vai usar aí, estabelecer relações entre representações fracionárias e decimais dos números racionais. Então, o que trata isso? Trata da gente representar na forma fracionária o número A sobre B, né? Na forma de fração. Ou se eu for representar ele na forma de um número decimal, é P, Q, por exemplo. 2,5. Vamos usar esse exemplo. Então, você pode representar ou na forma de fração ou na forma de número decimal. Essa relação que você pode... E elas se relacionam. Um é equivalente ao outro. Por exemplo, quando eu disser que duas formas são equivalentes, o número decimal e a fração, eu digo que eles são iguais. A fração, que acabamos de ver agora há pouco, 3 sobre 2, é equivalente a quê? A 1,5. Certo? Por exemplo, a fração 5 sobre 2 é equivalente ao número decimal 2,5. Divide 5 por 2, que você encontra 2,5. Logo, 5 sobre 2 pode ser trocado por 2,5. Tá bom assim? Então, bem legal, bem simples. Também são problemas que caem nessas avaliações. Imagina o descritor 17, resolver situação, problema utilizando porcentagem. Aí porcentagem vocês já estão aí bem afiados na parte de porcentagem, que é uma razão que tem denominador 100, né? Essa porcentagem ela pode ser representada por uma fração, por uma forma decimal ou pela simbologia da porcentagem, que é esse símbolozinho. Certo? Por exemplo, quando eu quero falar em 4%, isso pode ser representado de várias formas. Olha, na forma de percentual, que é 4%, a gente lê assim, 4%. Pode ser também na forma de fração, 4 sobre 100. Ou pode ser na forma decimal, que é 0,04. Olha aí, o mesmo número sendo representado de 3 maneiras diferentes. Isso é um descritor muito interessante, porque cai muito esse problema de fração de porcentagem, na forma de fração, na forma simbólica ou na forma decimal. Em muitos problemas de matemática vão acontecer
e esse descritor vai estar presente, tá certo? Dá uma olhada agora no descritor 18, resolver situação, problema envolvendo a variação proporcional entre grandezas direta ou inversamente proporcionais. A gente também tem esse problema entre as grandezas proporcionais. Aqui vai falar de proporção, que é aquela igualdade entre duas frações, tá certo? Então vamos ficar atento aí que vai aparecer de alguma forma essa proporção, né? A grandeza é algo que pode ser medido. A gente fala de grandeza aí, tudo que puder ser medido é chamado de grandeza, certo? A relação entre duas grandezas será representada sempre por uma divisão. Tu vai falar de razão ou divisão entre duas grandezas, é uma dividida pela outra, tá certo? Aí, grandezas proporcionais é quando temos uma igualdade entre elas duas, entre duas razões quaisquer. Aí você diz que elas são proporcionais. Aí vem aquele caso, pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando elas aumentam ou elas diminuem ao mesmo tempo, simultaneamente. Aumenta uma, aumenta a outra, ou diminui uma, diminui a outra. Simultaneamente elas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo. Elas são chamadas de diretamente proporcional. Quando é que elas são inversamente proporcional? Quando aumenta e diminui simultaneamente. Ó, o I aí é diferente do OU. O que o I está aí agora? Aumenta e diminui. Quando um aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Elas são inversas, uma é inversa da outra. Por exemplo, velocidade e distância são grandezas diretamente proporcionais. Como é que eu posso relacionar velocidade e distância? Quando tu aumenta a velocidade, provavelmente a distância percorrida vai ser maior. Então, aumentou a velocidade, aumenta também a distância, né? Quando tu diminui a velocidade, o automóvel percorre menos. Então, diminuindo a velocidade, também diminui a distância. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quando é que elas são inversamente proporcionais? Por exemplo, velocidade e tempo. São inversamente proporcionais por quê? Porque se a velocidade aumenta, o tempo, quanto mais rápido, menor é o tempo, não é não? Para chegar no determinado objetivo. Então, quanto mais você aumenta a velocidade, menor vai ser o tempo. Mais rápido você realiza o percurso. Então, elas são chamadas de uma aumenta, a outra diminui. São chamadas de inversamente proporcionais, tá certo? Bom, vamos para o próximo. Nosso próximo é o descritor 19. Resolver problemas envolvendo juros simples. Olha aí. No caso de juros, a gente vai precisar de porcentagem. Porque os juros é exatamente aquela relação que a gente usa numa formulazinha. Vocês lembram, né? O juro é uma remuneração. É o que você consegue absorver de um determinado capital que foi investido por um determinado período, né? Então essa remuneração, esse aumento num valor aplicado ou emprestado é o chamado juros. Devemos usá-lo quando aparecem essas quatro variáveis. Anote essas variáveis, elas são importantes. Ó. O capital a gente representa pela letra C, é o valor aplicado. Os juros é o acréscimo, é a remuneração que rendeu desse valor aplicado, tá certo? O tempo é o período em que o capital foi aplicado. E a taxa é o valor percentual do rendimento. Vai acontecer sempre esses quatro elementos. Você vai querer um deles. Ou é o juro, ou o capital, ou o tempo, ou a taxa. Quando você quer um, os outros três são informados para você num problema. Por exemplo, a fórmula para o cálculo do juro simples é essa aí, ó. J-CIT. J é juro igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá bom? Um exemplozinho para a gente resolver. Capital de R$1.000 aplicado a uma taxa de 2% ao mês, durante 6 meses, rende quanto de juro? Olha aí, ó. Tu tem o capital, que é 1.000, tem a taxa, que é 2%, e tem o período, que é o tempo, de 6 meses. Tudo bem direitinho, só substituir, ó. O juro vai ser o capital 1.000 vezes. Tu pode escrever 0,02, que é a forma decimal da porcentagem, ou pode escrever 2 sobre 100. Aí vai aquela história de cancelar os zeros. Também pode ser assim. Vezes 6. Quando tu multiplica isso, tu encontra exatamente o rendimento dessa aplicação, 120. Ou seja, de R$1.000, rendeu R$120 durante 6 meses. Tá bom? Esse é um exemplozinho para você aplicar nas atividades que vão envolver juros simples. Lembra disso? Bom, nosso próximo é descritor 23. Resolver situação problema com números reais envolvendo suas operações. Situação problema são
problemas que acontecem no cotidiano, no dia a dia da gente, né? Com envolve números, letras, envolve variáveis, envolve operações elementares, que são multiplicação, divisão, soma, subtração. Então a gente vai resolver algumas situações, problemas que envolvem esses números reais, tá certo? Por exemplo, João encheu um tanque do seu carro colocando 40 litros de álcool. Ele pagou R$ 1,47 para cada litro de álcool. Quanto o João gastou para encher o tanque do seu carro? Ora, o problema é bem simples. Você percebe que o número inteiro que aparece aí é o 40. 40 litros é o valor que aparece a quantidade de combustível que cabe no tanque, né? Então você vai relacionar com um número racional. Tem um númerozinho decimal bem aí que é 1,47. É chamado de número racional. Então a operação que você vai usar aí é uma multiplicação. Se tu precisa de 40 litros e cada litro custa R$ 1,47, o que você vai fazer? Você vai multiplicar o 40 por 1,47 e o resultado vai dar 58,80, ou seja, R$ 58,80. Né? Esse álcool está muito barato. Não é na nossa realidade atualmente não, tá bom? Então tá aí um exemplo bem básico de um problema, de uma situação, um problema que a gente vai precisar muitas vezes utilizar alguma operaçãozinha básica para resolver esses problemas, tá certo? Vai pro próximo. Descritor 24. Esse descritor é bastante complexo, tem muita gente que não gosta dele, que é fatorar e simplificar expressões algébricas, né? Tá nas nossas atividades. Eu gostaria que vocês ficassem atentos. O objetivo é tornar mais simples os cálculos da fração, da expressão algébrica. Seja ela na forma de fração ou não, vai ficar lá os termos fatorados, chamados de fatores do primeiro grau. Você simplificar em forma de uma multiplicação ou divisão ao mesmo tempo, vai acontecer essa chamada fatoração. Você vai colocar termos fora das parcelas. Por exemplo, AB menos AC. Quem é que se repete nas duas parcelas aí? AB menos AC é o A. Então o A pode ficar multiplicando fora. Quem fica na primeira parcela é o B. Quando tira o A, quando tu tira o A fora, quem fica na segunda parcela é o C. Então, simplesmente, se tu distribuir aí, A vezes B vai dar AB. A vezes C vai dar AC. Tá certo? Então é possível que você tenha também isso. Por exemplo, A3 menos 4A2. Bom, aí tem um termo que vai poder sair das duas parcelas, né? Tu tem A elevado a 3 e tu tem no outro termo A elevado a 2. Então tu pode colocar o A elevado a 2 fora. Quando tu divide o A elevado a 3 por A elevado a 2, na verdade você faz uma divisão, quem é que sobra lá dentro na parcela? O A. Tu bota de A3, A elevado a 3, tu tira o A elevado a 2, ficou só o A. Quando tu tira o A2 da parcela que tem o 4, fica sozinho o 4, tá vendo aí? Então, dois termos fatorados tá aí, A2 vezes A menos 4. E um exemplo mais complexo um pouquinho é esse aí, A ao quadrado menos 4A sobre A menos 4. Quando você bota o A em evidência na primeira parcela, que é o numerador, aí você vai ver que aparece o termo A menos 4. Ora, mas esse termo é semelhante com o de baixo, tá vendo aí? Eles podem ser cancelados. A menos 4 por A menos 4. Resultado? Só sobra A. Então é um exemplo. Eu estou aí com 3 exemplos diferenciados de fatoração. Gravem esses exemplos aí para poder vocês usarem em algum problema de fatoração que aparece, porque esse descritor 24, ele é meio chato, né? Tem muita gente que não gosta porque a aplicabilidade dele não é muito aceita, né? É mais um objetivo de fatorar, de simplificar uma expressão algébrica. Tá bom? Bom, nosso próximo descritor, vou voltar aqui. Nosso próximo descritor é exatamente o 78, resolver problemas envolvendo medidas... Não, esse ainda não, desculpa aí, um momentinho. Um momentinho. Descritor 49. Resolver problemas envolvendo semelhança de figuras planas. Esse é o nosso descritor. Bom, qual é o objetivo dele? Para que duas figuras ou objetos sejam semelhantes, 3 condições são necessárias. Quais são as condições? Olha aí,
Os ângulos correspondentes devem ser iguais. Os ângulos correspondentes são os ângulos internos da figura, né? Eles são iguais e os comprimentos correspondentes devem ser proporcionais. Comprimento correspondente, eu chamo de lados homólogos. Lembra que eu usei muito essa frase, né? Possui a razão de semelhança igual entre dois lados correspondentes. Sempre vai existir um valor que é a razão de semelhança entre os lados correspondentes. Por exemplo, aí eu estou te dando dois pentágonos. Você percebe que os lados deles homólogos são aqueles lados que estão na mesma posição. O DE e o E'D'. O AB e o A'B' são lados homólogos. Esses lados são proporcionais. Olha a proporcionalidade que existe entre dois polígonos desse aí, quando eles são semelhantes, ó. Aí você faz uma proporcionalidade. AB está para a linha B', BC para a B', C'. A razão entre os lados homólogos. E essas razões são todas equivalentes, são iguais. É sempre o mesmo valor, tá bom? Um exemplo. A razão de semelhança da figura 1 em relação à figura 2. Tem a figura, ó. Eu estou te dando essa figura aí, tu tá vendo que é um pentágono também, né? Dois pentágonos, um maior e um menor. Um só está mais ampliado, que é a figura 1 em relação à figura 2. Bom, se tu olhar a razão de semelhança aí, o que vai acontecer? 2 para 1. Em um dos lados da figura 1, tu tem duas medidazinhas. Na figura 2, tu tem uma única medida na mesma posição. Então é 2 para 1 a razão de semelhança aí. 2 para 1, ou 2 sobre 1, que é o mesmo que 2. Também tem, ó, na lateral aqui, vertical, você tem 4 tracinhos na figura 1, enquanto que na figura 2 é equivalente, correspondente, é apenas 2 tracinhos. Então, 4 para 2. Ó, mas 4 para 2 é exatamente 2. Então, a razão de semelhança da figura 1 para a figura 2 é 2. Esse é o que nós chamamos de razão de semelhança. Basta dividir um pela outra, tá certo? O que nós temos aí agora? Descritor 50. Resolver a situação, problema aplicando o teorema de Pitágoras ou as demais relações métricas no triângulo retângulo. Também é um descritor bem interessante, né? Você vai considerar um triângulo retângulo qualquer, por exemplo, está aí um triângulo retângulo com as suas medidas A, B, C, M, H e N. O que são esses elementos? Bom, como é que a gente identifica? A é a hipotenusa no triângulo retângulo, né? B e C são chamados catetos. H é a altura relativa à hipotenusa. Lembra que eu falei para vocês sobre esse descritor em sala. A gente corrigiu algumas questões que tinha alguns probleminhas desse tipo aí, né? H é a altura relativa. Só que quando tu traça essa altura, ela divide a hipotenusa em dois segmentos. Um é chamado de M e o outro é chamado de N. Olha aí. O M sabe o que? É a projeção do cateto B. É só olhar para cima, o cateto que estiver olhando para M é o cateto B. Então ele é projetado sobre a hipotenusa e gera o valor M. O N é a projeção do cateto C. Quando ele olha para cima, o que ele vê é o cateto C. Então ele é a projeção do cateto sobre a hipotenusa. O M e o N, tá certo? Eles estão aí para umas relações métricas. São essas relações métricas que acontecem, ó. A relação métrica principal, teorema de Pitágoras. Lembra dele? Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Outra relação métrica, B ao quadrado igual a A vezes M. O quadrado do cateto B é igual ao produto da hipotenusa pela projeção do cateto B. Tá vendo? Ó, M, quando ele olha para cima, ele vê o cateto B. Então, tu vai multiplicar M vezes A, é equivalente ao quadrado de B. Do mesmo jeito que tu olhar lá para o C, C ao quadrado vai ser A vezes N, que é a hipotenusa vezes a projeção do cateto C. Tá certo? E a relação H ao quadrado igual a M vezes N, a altura ao quadrado é o produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, M vezes N. E uma última que é a relação da altura, que eu chamo para vocês, muito usada também em relação ao teorema de Pitágoras. B vezes C igual a A vezes H, ou seja, o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura, tá certo? Um exemplozinho bem básico. Qual é a medida de D na figura? Olha a figura aí, ó. Quanto é que vocês acham que vai ser o D nessa figura? Bom, D aí é a hipotenusa, né? E os demais lados do portão aí são o quê? São os catetos, 1,2 metros e 1,6 metros. O que você vai fazer? Você só vai usar o teorema de Pitágoras e encontrar D igual a 2 metros. Quando você aplicar o teorema de Pitágoras, você encontra exatamente 2 metros, tá certo? Eu fiz esse exemplo aí para vocês aí já em alguma atividade. Tá bom assim? Vamos para o próximo.
Descritor 51. Resolver problemas usando propriedade dos polígonos. Soma dos ângulos interno, número de diagonais, ângulo interno do polígono. Um polígono é dito regular quando ele possui três características. As características dos polígonos, ó. Ele é convexo, quando ele não tem interferência, você anda dentro do polígono e quando qualquer segmento que você tomar dentro dele está completamente interno a ele é convexo, chamado. Todos os seus lados possuem a mesma medida, chamada de lados congruentes, e os ângulos também são todos congruentes, mesma medida. Então tá aí um exemplo aí. Se tu contar o número de lados desse polígono, ele é chamado de eneágono. Tem 9 lados, todos iguais. Tá vendo aí, ó? Os lados são todos iguais a 2 centímetros e os ângulos internos também são todos iguais a 140. No caso do eneágono já tem essas medidas definidas. N é o número de lados. Então se você tiver N como o número de lados de um polígono, você vai poder usar essas fórmulas aí, ó. Soma dos ângulos internos. N menos 2 vezes 180. Medida do lado. Soma dos lados dividido por N, ou seja, tu pega o perímetro e divide pela quantidade de lados, tu vai ter a medida de cada lado, tá certo? Medida do ângulo interno, é só dividir a soma dos ângulos internos pela quantidade de lados. Essas são as relações que a gente vai usar. Qual é a medida do lado de um hexágono regular cujo perímetro mede 120 metros? Olha, tu quer a medida do lado do hexágono. O hexágono tem quantos lados? 6. N igual a 6. Tu quer saber a medida do lado? Basta dividir esse perímetro do hexágono, que é a soma de todos os lados, pelo total de lados. Então vai ficar 120 dividido por 6, que dá 20. Então, como N é igual a 6, tu divide a soma dos ângulos, a soma dos lados, que é o perímetro, 120 por 6. Aí dá 20, tá bom? Cuida que a gente vai para frente. Descritor 64. Resolver problema utilizando as relações entre diferentes unidades de medida e capacidade de volume. Bom, aqui é interessante. As medidas de volume são aquelas medidas que a gente utiliza a métrica. Metro, centímetro, decímetro. No caso aí para volume é metro cúbico, né? É o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. São as 3 medidas aí principais que se usa para medir volume, tá certo? As medidas de capacidade são aquelas medidas em que a gente usa para dizer que contém algum líquido, alguma coisa. A gente já usa outras medidas, que é o derivado do litro, né? Ó, o litro, o mililitro e o decilitro. Às vezes usa o decilitro, usa o centilitro, mas as duas principais são essas aí. A relação entre ambas é assim, ó. 1 metro cúbico é 1000 litros. Todo mundo ouviu falar disso. A gente tinha falado em sala, né? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é 1 litro. E 1 centímetro cúbico é 1 ml. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, tá bom? 1 mililitro. Então vamos lá, vamos para frente. A caixa d'água de uma escola possui 10 metros cúbicos de volume. Qual é a capacidade de armazenamento de água nela? Ou seja, ele quer essa medida, esse é o volume, mas ele quer essa medida em capacidade. Ou seja, tu vai transformar para litros. Ora, cada metro cúbico não é 1000 litros, então tu vai multiplicar 10 vezes 1000. Vai dar 10.000 litros. Resposta bem simples, problema bem básico, né? 10 vezes 1 metro cúbico, que é 1000 litros, tá bom? Então dá 10.000 litros a caixa d'água. É um problema simples, transformação de unidades, de medida de capacidade de volume, tá bom? Descritor 65, calcular o perímetro de figuras planas numa situação problema. Perímetro é a soma dos lados, lembra disso? Se tem um polígono com 5 lados, é só somar esses 5 lados que tu vai ter o perímetro. Olha aí. Sabes que o perímetro de um retângulo é 60 e o comprimento desse retângulo é de 22 centímetros. Defina a largura do retângulo. Ora, aí ó. Comprimento 22, eu não sei qual é a medida da largura, x, eu chamo de x. Ora, mas eu disse que o perímetro é 60, então tu soma tudinho aí, que vai dar igual a 60. Quando você somar, vai ficar x mais x, 2x, 22 mais 22, 44, igual a 60. Trabalhando um pouquinho, 2x é igual a 60 menos 44. Trabalhando mais um pouquinho, 2x é igual a 16. E trabalhando um pouquinho mais, divide 16 por 2, que dá 8 centímetros. Medida do lado da largura do retângulo, tá bom? Aplicação do perímetro da figura plana, tá bom assim? Vamos para o próximo. Agora a gente vai falar de área, né? Já que falamos de perímetro, a gente vai falar de área de figura plana. A área de figura plana é a medida da superfície interna, aquilo que que está limitado pelo perímetro, aquela superfície geométrica da figura. Então a gente vai olhar para o retângulo
ele tem exatamente a área base vezes a altura, né? A gente vai olhar para um quadrado, é só pegar o lado e levar ao quadrado. Se for um círculo, lembra da área do círculo? πr ao quadrado. Se for um losango, a área diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Se for um trapézio, soma das bases, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Se for um paralelogramo, mesma coisa do retângulo, base vezes altura. Tá bom? E se for um triângulo, base vezes altura sobre 2, né? Um triângulo é metade de um retângulo, lembra disso? Certo? Então, calcula a medida da área do retângulo da figura anterior, lembra do probleminha anterior, que a base era 22 e encontramos o x, que é a altura do retângulo, 8. Pronto, basta multiplicar. A medida da área vai ser 22 vezes 8, 176 centímetros quadrado. Área, unidade ao quadrado. Tu vai pegar a base, que é 22, e multiplicar pela altura, que é 8. Tá certo? Continua. Bom, o descritor 72 vai também estar por lá. Volume de prisma, pirâmide, cilindro, cone, situação, problema. Ó, o volume é exatamente a medida da região interna limitada pelo espaço do polígono. Aliás, no caso aí do sólido. Né? Superfície interna é aquilo que vai conter alguma coisa. É o volume do sólido. Região interna. Olha aí os sólidos, tá vendo os três aí, ó? Todos eles aí, ó. Tem dois tipos de sólido, né? Tem os prismáticos e tem os corpos redondos. Cilindro, cone, esfera, corpos redondos. Os demais são corpos prismáticos, tá certo? O volume é a área da base vezes a altura, no geral. Só aqueles que têm pontas, eu já falei isso para vocês, que é o cone e a pirâmide, é que é a área da base vezes a altura sobre 3. Aqueles que são limitados por um ponto. A gente chama assim. Se tiver ponta, divide por 3 o volume, a área da base vezes a altura. Então, qual é a medida do volume de um paralelepípedo, quando as dimensões são 5, 7 e 10? Ora, paralelepípedo, se a base é um retângulo de 5 metros e 7 metros e a altura é 10, então é multiplicar. 5 vezes 7, que é a área da base, multiplicado pela altura, que é 10. Ó, o que você vai ter? 5 vezes 7 vezes 10 dá 350. Basta multiplicar as 3 dimensões. Você já vai ter o volume do paralelepípedo, tá certo? E a nossa próxima é o descritor 76, associar informações apresentadas em listas e tabelas, gráficos que as representam e vice-versa. Bom, existem diversas formas de apresentar esses dados, né? A gente já viu que você pode trabalhar com gráficos e tabelas. O gráfico representa ação numa figurinha e a tabela com outra, com uma planilhazinha, né? Então tá aí as representações, tá bom? Uma tabela ou no gráfico. Essas informações você pode utilizar para poder resolver alguma situação, algum problema que venha acontecer, de acordo com os dados do gráfico abaixo. Quantas pessoas na pesquisa possuem mais de um filho? Olha, o gráfico é esse, ó. Quantas pessoas aí que vocês olharem vai possuir mais de um filho? Bom, tu vai olhar lá para quem tem 2 ou mais filhos, né? No caso aí é quem tem 2 e 3 filhos, o que aparece no gráfico. Tem que ter mais de um filho. Então, ter mais de um filho é quem tem 2 e quem tem 3, no caso aí. Bom, mas 6 pessoas têm 2 filhos. E outras 2 têm 3 filhos. Então, basta somar. 6 mais 2, 8. Ele quer a quantidade de pessoas que apresentam mais de um filho. São 8 pessoas. 6 apresentam 2 filhos e 2 apresentam 3 filhos, tá certo? Então a gente vai aqui, eu acho que para o nosso último descritor, que é o 78, resolver problemas envolvendo medidas de tendência central. É aquela média, moda e mediana, lembra delas? Olha aí, a média é o resultado da soma de todos os valores e aí tu divide pela quantidade de valores. Essa é a média. O que é a moda? A moda é o valor que ocorre com maior frequência. Ela sempre é o termo que se repete. E a mediana é o valor que divide o conjunto dos dados no meio. A mediana está lá no centro da amostra. Para isso você vai ter que colocar, para calcular a mediana, vai ter que colocar os dados em ordem, né? Conjunto de dados abaixo, identifique a média, a moda e a mediana. Tá aí os dados, ó. Já coloquei em ordem. A chamada ordem é o chamado rol. Eu botei do menor para o maior. 2, 5, 5, 7, 6, 9, 10. Ou seja, já dá para saber aí. O que eu faço para calcular a média? Soma todo mundo e divide por 7. São 7 dados, dá 6,6 aproximadamente. O que é a moda? A moda é o termo que mais aparece. Quem é que mais aparece nos dados? É o 5. Então o 5 é a moda. É o elemento mais frequente. E a mediana é o 7. Por que a mediana é o 7? Está lá no centro. Ó. Olha lá para o rol. Ele está lá no centro. É ele quem divide a amostra no meio. Fica 3 para um lado e 3 para o outro. Então 7 é a mediana. Lembra disso.
Então, nós temos essas características aí para apresentar para vocês, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos, estudem bastante, tenham uma boa avaliação, que ela possa lhes ajudar e possa trazer bons benefícios para vocês. Um abraço.